Olá, amigos da revista Manchete. Hoje teremos uma edição especial do Judiciário Manchete. Para isto, convidei uma pessoa super especial. Ele é especialista em Direito Internacional, doutor em Direito Comercial. Ele é o Dr. Thomas Law. Obrigado, Sérgio, pela apresentação. Para mim é uma alegria poder falar com seus telespectadores aqui da revista Manchete. Eu queria dizer que realmente a honra é toda nossa. Mas eu queria que o senhor começasse, antes de falar sobre direito internacional, sobre o Ibrachina. Temos muitas dúvidas, muitas curiosidades, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Não, com certeza, Sérgio. Estudei em colégio americano em São Paulo, né? Até o ensino fundamental, o ensino médio. E aí eu decidi fazer direito. Comecei ali, tem um dia especial na escola americana que os pais dos amigos levam os alunos para uma empresa para ver o que a pessoa quer fazer, né? Em qual tema, em qual faculdade a pessoa quer ingressar. E no meu caso foi um caso muito especial porque a minha colega de turma era filha do ministro Lewandowski e que na época ele era o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí ele me fez o convite de ficar um dia com ele lá no gabinete dele. Eu pude acompanhar com ele diversos processos. E o que me deixou super interessado foi quando o advogado fez a sustentação oral. Me chamou muita atenção a forma como o advogado se apresentou e trouxe os argumentos no Tribunal de Justiça. E aí de lá para cá eu e uma outra colega da escola americana decidimos fazer direito. E depois da faculdade de Direito da FAP, já ingressei no estágio profissional com um juiz de direito, que hoje ele é desembargador do TJ também, o Dr. Irineu Fava, e ele foi o diretor do Fórum João Mendes. Então passei por um grande estágio profissional. Depois desse estágio profissional passei no concurso público da Procuradoria. Então eu fiquei 2 anos na Procuradoria, quando a Procuradoria de Assistência Judiciária se transforma na Defensoria Pública. Então eu fico aí mais alguns anos na Defensoria Pública. E aí quando eu me formo, eu começo a advogar. Já fui trabalhar no escritório, fazia parcerias com alguns escritórios e comecei a fazer alguns júris. Sérgio, foi fazer através do convênio que a OAB tinha com a Defensoria Pública. E através desses júris fiz bons relacionamentos, tanto pelo lado do Ministério Público como lado da Defensoria Pública. Mas, por incrível que pareça, ainda na época, depois da faculdade, entrando no meu na pós-graduação, a especialização em Direito Civil e Processo Civil, alguns professores falaram: Thomas, por que você não faz um teste para ver o que é essas competições de MUTs? MUTs são competições simulados de arbitragem internacional. Ninguém sabia direito como é que funcionava. Aí eu fui, até para testar o meu inglês jurídico, que você tinha que falar inglês. É que você é trilingüe, não é isso mesmo? Eu nasci no Brasil, mas meus pais são chineses, então eu tenho um pouco desse background da China, essa influência muito grande da China. Estudei em Pequim também durante a faculdade. Eu fiz um intercâmbio de 1 ano na China, antes de terminar a faculdade de Direito. Então o mandarim... domina os 3 idiomas fluentemente. Sim, obviamente que o português e o inglês são melhores do que o meu chinês, né? O chinês ele é uma língua super difícil, Sérgio, o mandarim. E a parte técnica, né, vamos supor, palavras mais jurídicas, assim, são temas mais difíceis. E aí depois disso, no mestrado, fui para a área do direito das relações internacionais. E foi de lá para cá que a minha vida mudou muito, Sérgio. Eu imagino. A gente começou a dar assessoria para empresas grandes, empresas chinesas. Comecei a levar os alunos da PUC São Paulo para os eventos em Xangai e Hong Kong.
Então a gente leva os alunos todos os anos, no começo do ano, para as competições de arbitragem internacional. E aí depois eu passo para o meu doutorado. Então no meu doutorado eu já entro numa fase um pouquinho diferente. O doutorado é em Direito Comercial. Direito Comercial. Isso. Mas eu foco muito nas questões do estudo comparado internacional. Então no meu livro, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu trago de um lado a nossa Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Eu faço referência à RGPD da União Europeia, porque foi o regulamento que saiu antes de todos os países de forma de uma iniciativa muito forte da União Europeia. E depois disso eu faço uma análise com a legislação de proteção de dados da China. Então esse livro eu lancei ele em 2021 e eu estou relançando ele agora, não sei se agora nesse ano ou no próximo ano, mas eu acrescento muitas coisas nesse meu livro, Sérgio. Eu acrescento inclusive a questão da inteligência artificial. A China hoje ele está aprendendo a entender o que é inteligência artificial. Ele sabe que a inteligência artificial é uma ciência, é um progresso, e por isso que eles estão também liberando essa ciência, esse progresso para todas as empresas chinesas utilizarem. E a China ainda não tem uma legislação fechada, uma legislação que nem a União Europeia, mas tem muitos guidelines, muitos soft laws, que são os guias, os regulamentos. Eu acho que cada vez mais o advogado, em qualquer área, ele tem que ter um estudo multifacetado. Eu acho que ele tem que ter um conhecimento amplo, vai ter que ter uma cultura humanística ampla. Sim. Porque o mundo está globalizado, por mais que a gente fale que tenha, de uma forma ou de outra, depois da pandemia ficou, essa globalização diminuiu, mas hoje com a internet, com as redes sociais, os meios de comunicação, isso tende a realmente fazer com que o mundo fique pequeno. Eu acho até, doutor, que nós estamos vivendo agora, em 2025, aquele sonho que o John Lennon teve nos anos 70. Estamos vivendo um mundo comum só. Sim. Né? Isso ele disse em Imagine, e eu acho que é muito atual hoje, né? E é a concretização desse sonho. Sim, não, concordo. E até a própria IA contribui para isso, né? Acho que está nos aproximando cada vez mais. De um lado, né, Sérgio, a gente fala muito do avanço da IA, mas do outro lado tem uma preocupação muito grande, tanto do Poder Judiciário, como dos advogados, como da comunidade acadêmica, que é a questão da ética. Sim. Então, a gente viu que o Conselho Nacional de Justiça também tem uma resolução 615, que trata da questão da ética dentro do judiciário. No campo do direito internacional, a própria CIARB, que é o Chartered Arbitrator Institute, que é um instituto que tem mais credibilidade com os árbitros internacionais, também soltou um guideline especificamente em relação ao uso de inteligência artificial, tanto para os árbitros, como também para as partes. Doutor, nós falamos muito sobre inteligência artificial, sobre direito. Agora, uma questão que está na cabeça de todos os brasileiros, de muitos eu diria, é a questão comercial. O senhor como doutor em direito comercial e um representante, o presidente, presidindo o Instituto Brasil-China, o IBRA-China, os brasileiros querem saber como fazer negócios com a China. Parte disso que você está me perguntando, como é que faz negócio, teve um episódio, uma aula já nesse curso, que eu convidei uma professora que é a diretora do Instituto Confúcio de Negócios, da FAAP, para falar sobre cultura e negociação com a parte chinesa. Ou seja, um curso específico para empresários, para os estudantes, sim, que querem conhecer a China, mas através de um olhar mais técnico, de um olhar que fale da cultura, inclusive que nem você me entregou hoje a revista Manchete. Né? Hoje a gente fala que a pessoa, quando vai
fazer o contato com o empresário ou qualquer pessoa que seja na China, ele entrega o cartão com as 2 mãos. Isso. Essa foi a primeira lição e que eu assimilei na minha primeira viagem ao Oriente. Eu aprendi isso e gravei e sempre procuro fazer. E além disso, além de você entregar e você receber, você tem que olhar o cartão, né? Você não pode só pegar o cartão e colocar no seu bolso. Sim. Então, doutor, me surgiu aqui uma ideia. Eu queria fazer uma proposta aqui, olhando, né, nos olhos dos nossos seguidores, do público da Manchete. Na coluna do Judiciário, o senhor poderia contribuir com algumas dicas sobre a China? Com certeza, Sérgio. Acho que dá para falar bastante sobre a legislação internacional, sobre a questão da cultura, porque na China hoje o que prevalece, né? A gente até brinca, o tamanho da China, a população da China. Você sabe quantos advogados tem na China, Sérgio? Nem tem. Se for proporcional à população. Então, vamos lá, vamos dos dados do Brasil. Temos aqui 240 milhões de pessoas no Brasil. Sim. De advogados registrados na OAB, temos 1 milhão e 400 mil advogados. Na China, vamos supor que tenha lá 1 bi 200, 1 bi 300. Só tem na China 830 mil advogados. Nós temos mais advogados então? Tem mais advogados no Brasil que curiosidade, do que na doutor. China. Agora, doutor, vamos deixar aí o público da Manchete curioso e na expectativa dessas suas contribuições aqui na nossa coluna, tá? E vamos manter com regularidade essas dicas. Eu quero um espacinho ali na coluna para eu trazer coisas curiosas. Lembrando que não é só para operadores do direito, é para o público em geral da Manchete, que vai ficar ali curioso para ouvir e saber mais sobre a Manchete. Sobre a Manchete, sobre a China, na verdade. Conte comigo, Sérgio. Para mim é sempre uma alegria poder contribuir com você, com seus ouvintes, com seus telespectadores. Então já estamos contando, então foi uma grande satisfação recebê-lo aqui e já vou me despedindo aqui de todos, contando com o seu like e sigam a Manchete nas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, dar aquele joinha pra gente. Até a próxima.